Quando o apito final ecoou, o placar mostrava 2-1 para o Real, mas a sensação que ficou no ar foi muito maior do que apenas os números. Afinal, não foi qualquer vitória. Foi uma vitória marcada pela atuação de um jogador que a cada partida reforça sua condição de estrela e protagonista, Vinícius Júnior. Ele não apenas marcou um gol decisivo, mas também se apresentou com uma performance completa, deixando claro que está em um momento especial e com a confiança em alta. E foi justamente após essa exibição que surgiu o recado para Xabi Alonso, técnico que vive seus primeiros meses de comando no Real e que tem no atacante brasileiro uma peça indispensável para seu projeto. O gesto, as palavras e até mesmo a forma como Vinícius se comportou em campo serviram como uma mensagem clara para o treinador. Mas o que exatamente foi esse recado? Como podemos interpretar a relação que está se construindo entre o craque e o novo comandante? E de que forma a vitória por 2-1 contra o Mallorca ajuda a reforçar o peso desse momento? É isso que vamos analisar detalhadamente sem pressa, mas também sem enrolação, trazendo informações, interpretações e reflexões sobre o impacto dessa atuação de Vinícius e o significado que ela carrega. Prepare-se, porque esse tema não é apenas sobre mais um gol ou sobre mais 3 pontos. É sobre liderança, amadurecimento e sobre como um jogador pode transformar sua relação com o treinador em combustível para conquistas ainda maiores. A vitória por 2-1 contra o Mallorca pode parecer, em uma primeira leitura, apenas mais uma das muitas batalhas vencidas em uma longa temporada. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que esse confronto foi muito mais simbólico do que os números sugerem. Vinícius marcou um gol, é verdade, mas o que realmente impressiona é o pacote completo de sua atuação. A maneira como ele buscou o jogo, chamou a responsabilidade, partiu para cima, criou oportunidades e manteve o nível de intensidade durante os 90 minutos. Não foi apenas uma aparição pontual, foi um recital de consistência, o que mostra evolução e maturidade. Em jogos assim, em que o time precisa de uma individualidade capaz de fazer a diferença, Vinícius se apresenta como a solução natural. O gol que decidiu a partida veio de seus pés, mas o impacto vai além da estatística. O que ele entregou foi confiança para o torcedor, segurança para o treinador e uma mensagem clara para os críticos. Está pronto para assumir a liderança técnica da equipe. E é aqui que chegamos ao ponto central deste texto. O recado para Xabi Alonso. Mas não pense em uma mensagem explícita, dita em uma coletiva ou registrada em um microfone. O recado de Vinícius foi silencioso, mas, ao mesmo tempo, estrondoso. Dentro de campo, ele deixou claro que está preparado para ser a referência do time, que pode carregar a responsabilidade e que deve ser tratado como peça inegociável no projeto do treinador. Esse tipo de atuação serve como lembrete de que, para Alonso, não há espaço para dúvidas quando se trata de Vinícius. Ele não é apenas mais um nome no elenco, ele é o diferencial. Ao vibrar intensamente após o gol, ao olhar para o banco e ao gesticular de forma confiante, Vinícius parecia enviar a mensagem: "Estou aqui, pode confiar em mim." Um gesto que mostra sintonia, mas também cobrança. É como se dissesse: "Eu faço a minha parte, agora é hora de você construir o time ao meu redor." Esse tipo de interação é natural entre estrelas e técnicos. E, no caso de Alonso, que ainda busca consolidar sua autoridade e identidade no comando, ter um Vinícius confiante e engajado é fundamental. Outro ponto que merece destaque é a forma como Vinícius tem evoluído temporada após temporada. Se no início de sua trajetória no Real havia dúvidas sobre sua finalização ou sobre sua tomada de decisão, hoje a realidade é completamente diferente. O gol marcado contra o Mallorca é prova disso. Foi um lance de frieza, precisão e confiança, algo que se tornou rotina para ele.
Esse tipo de performance reforça a ideia de que já não estamos falando apenas de um jovem promissor, mas de um jogador consolidado entre os melhores do mundo. E para um treinador como Alonso, que valoriza disciplina tática e inteligência coletiva, contar com alguém que une talento individual e capacidade de decisão é um presente, mas também é uma responsabilidade. Afinal, gerir um craque é tão desafiador quanto lapidar um talento. A vitória por 2-1, com o gol de Vinícius como peça central, também traz efeitos práticos. O time soma 3 pontos, mantém-se firme na briga pelo título e reforça a confiança no projeto de Alonso. Mas o impacto maior talvez seja emocional. Quando um jogador como Vinícius decide uma partida, o vestiário recebe um sinal claro: a liderança técnica dentro de campo. Isso contagia, motiva e cria uma atmosfera positiva, que pode ser determinante ao longo da temporada. E não podemos esquecer o papel do torcedor. Cada vez que Vinícius brilha, a conexão com a arquibancada se fortalece. Ele não é apenas admirado, ele é amado, seguido e defendido, o que amplia ainda mais sua importância simbólica. Diante desse cenário, a pergunta que fica é: como Alonso deve lidar com esse recado? A resposta parece simples, mas envolve nuances. O treinador precisa equilibrar o protagonismo de Vinícius sem sobrecarregá-lo, construir um esquema que potencialize suas virtudes e, ao mesmo tempo, garantir que o coletivo não dependa exclusivamente dele. Esse equilíbrio é a chave, e a atuação contra o Mallorca é um lembrete de que, quando Vinícius está inspirado, o Real tem um diferencial que poucos clubes no mundo podem igualar. Mais do que 3 pontos, mais do que um gol, mais do que uma boa atuação, o que vimos foi a construção de uma narrativa. Vinícius está dizendo, em cada partida, que está pronto para ser o rosto de uma nova era no Real. O recado para Alonso não é apenas confie em mim, é também faça de mim a base do seu projeto. Uma mensagem que carrega peso, responsabilidade e, acima de tudo, ambição. Esse é o tipo de episódio que marca a história de um clube. Porque não estamos falando apenas de um jogador que fez um gol em uma vitória apertada. Estamos falando de um craque que está assumindo o protagonismo de forma consciente, madura e estratégica. No fim das contas, o que fica da vitória por 2-1 contra o Mallorca é muito mais do que o resultado. Fica a certeza de que Vinícius está em um momento especial, capaz de decidir jogos e de enviar recados silenciosos, mas poderosos ao seu treinador. E aí fica a reflexão. Será que Alonso vai assumir de vez esse caminho e construir seu Real em torno de Vinícius? Será que o brasileiro continuará mantendo esse nível de consistência e liderança ao longo da temporada? Ou será que ainda veremos momentos de instabilidade que vão testar essa relação? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que esse recado de Vinícius foi claro o suficiente para Alonso? Será que o técnico já entendeu que tem nas mãos não apenas um jogador decisivo, mas um líder natural? Valeu, pessoal, e que Deus te abençoe.